Agora, a Avenida Brasil interditada na altura de Vila Kennedy. Vou voltar com o Globocop. Genilson. Pois é, Mariana, olha só, o ônibus permanece atravessado na pista. Essa pista aí, Mariana, é a pista sentido centro da cidade, a pneus ainda em chamas. À esquerda aí do vídeo você vê a pista sentido Campo Grande, também havia pneus em chamas. Ainda há pouco um policial conseguiu arranjar uma enxada, o outro acabou improvisando um pedaço de madeira como enxada. O tráfego ainda não foi liberado, eles removeram com essa ferramental aí improvisado alguns pneus que estavam em chamas, mas o tráfego ainda não foi liberado. A gente vê muitos manifestantes ainda na pista. Houve um reforço do policiamento aqui na Vila Kennedy. A gente volta a informar, essa manifestação está ocorrendo após um pedreiro ter sido atingido na laje de um bar conhecido como Varandão da Gama. Esse homem acabou morrendo. Os policiais, ou melhor, os moradores acusam a polícia de ter disparado o tiro que atingiu esse morador aqui na Vila Kennedy. A Polícia Militar confirma que havia uma operação em curso aqui. A gente percebe que o trânsito apresenta péssimas condições. Vocês vão ver agora, há um grande congestionamento na Avenida Brasil. Você vai ver a pista de subida com vários veículos parados em diversos pontos, a lateral também. O Roberto Melo está levantando um pouco mais a câmera para vocês terem uma ideia. Há um grande congestionamento já a partir de Bangu até a Vila Kennedy. E há congestionamento também. Esse congestionamento, Mariana, que nós observamos é o congestionamento na pista de subida, na pista sentido Campo Grande. Mas há um grande congestionamento também na pista de descida na altura de Santíssimo. A dica que a gente dá para quem quer evitar esse congestionamento é a estrada do Taquaral, por dentro da Vila Aliança, ou então a Avenida Santa Cruz. A estrada do Taquaral, por dentro da Vila Aliança, e a Avenida Santa Cruz são as opções. A gente acompanha que, a gente observa que a Polícia Militar reforçou o esquema de patrulhamento aqui na Vila Kennedy, mas ainda não conseguiu liberar o tráfego nos dois sentidos da via. Girando um pouco mais a câmera para a direita, a gente vai ver o congestionamento que se forma para quem está saindo da Zona Oeste, para quem sai de Campo Grande. Olha só, vários veículos parados bem antes da chegada ao local onde os manifestantes estão concentrados, e a gente percebe o congestionamento que já se forma. Olha só, já entrando aí no nosso campo de visão, o congestionamento principalmente no trecho de Santíssimo. Portanto, a Avenida Brasil interditada nos dois sentidos na altura da Vila Kennedy por causa de uma manifestação. Mariana. Genilson, qual é a opção para o motorista que está vindo, que está descendo em direção ao centro do Rio? A gente ouviu aí as suas dicas, Avenida Santa Cruz, Taquaral, mas para quem está descendo, ali a gente viu tem uma espécie de um retorno ali à direita, um pouco mais para baixo a imagem. A gente mostra que alguns carros estão acessando essa região. Há o que fazer nesse momento para quem está indo em direção ao centro? Bom, na verdade, Mariana, esse retorno aí, ele dá acesso à região ali da Vila Aliança, tá? O motorista consegue chegar ali para a Vila Aliança fazendo uso desse retorno. Muitos motoristas também estão tentando retornar, muita gente está tentando sair dessa área aqui. Mas o que a gente percebe é que as opções ficam mais difíceis porque tem muita gente presa nesse congestionamento nos dois sentidos. Então, a situação é a seguinte, bem antes da chegada a Santíssimo, quem está saindo de Campo Grande, quem está saindo a essa hora de Santa Cruz com destino ao centro da cidade, o motorista deve buscar opções por dentro de Santíssimo, acessando, repito, a estrada do Taquaral, por dentro da Vila Aliança, ou então a Avenida Santa Cruz. O caminho é o mesmo também para quem está saindo nesse momento de Realengo, quem sai da Transolímpica, quem trafega em direção a Campo Grande ou Santa Cruz, antes da chegada à Vila Kennedy, ali por dentro de Bangu, usando a Avenida Ministro Ari Franco, o motorista deve seguir também ou pela Vila Aliança, por dentro da estrada Taquaral, mas por questões de segurança é uma via também problemática, ou então a Avenida Santa Cruz. Nesse momento, a Avenida Santa Cruz realmente é o melhor caminho nos dois sentidos, Mariana. É justamente o que eu ia dizer, Genilson, a opção de seguir por dentro de Vila Aliança, O motorista pode ficar inseguro, muita gente não conhece essa região, vai temer realmente optar por esses caminhos, então o jeito é ficar na Avenida Brasil. E para quem ainda não saiu de casa, estava pretendendo pegar a Avenida Brasil, a opção é não ir. Porque a Avenida Brasil, como você vê na imagem ao vivo do Globocop, está interditada nos dois sentidos. Isso é na altura de Vila Kennedy. O reflexo já vai longe, Edmilson? E o Genilson é um profundo conhecedor dessa região, está sobrevoando sempre, mas a indicação sempre do Centro de Operações é que quando tem ali, quando tem o reforço policial, que o fechamento é sempre feito pela polícia. Nesses casos não é feito pela Sete Rio ou por órgãos da prefeitura, é sempre por uma decisão da polícia. Então, gente, super importante, se você vai sair de casa agora,
prefira o trem neste momento, que é super importante, nem de ônibus seria viável. E quem já saiu, que pode estar se comunicando aí, se vocês têm um parente que já saiu, está se comunicando por celular, que avise para esperar. Espere aí o fim da operação, que no caso do Genilson, que é um profundo conhecedor, se você não conhece a região, é melhor não se arriscar. Estamos com equipes ao vivo em vários pontos do Rio, inclusive, claro, na Avenida Brasil, que segue interditada nos dois sentidos, na altura de Vila Kennedy. Genilson Araújo. Mariana, a gente acompanha outra barricada montada pelos manifestantes um pouco mais à frente, na Vila Kennedy, em direção a Campo Grande. Eles atearam fogo a pneus que são usados como jardineiras que ficam à margem da Avenida Brasil. A Polícia Militar conseguiu liberar o tráfego em uma faixa da pista de subida, mas a gente percebe que são poucos os veículos que conseguem passar por aqui. A pista da direita, que é a pista sentido centro da cidade, permanece interditada ao tráfego, tanto a pista principal quanto a lateral. Essa manifestação ocorre por causa da morte de um morador aqui na Vila Kennedy, atingido por um tiro. Os moradores acusam a Polícia Militar. A PM confirmou que estava fazendo uma operação aqui na Vila Kennedy, mas por enquanto não há mais detalhes a respeito dessa morte. Houve muito protesto e o que acontece é o seguinte, a situação permanece indefinida, apesar do reforço do policiamento. Ainda há pouco, Mariana, nós observamos os policiais militares tentando negociar com os manifestantes, tentando liberar o tráfego, mas não conseguiram, porque os manifestantes, eles se movem a todo instante saindo do local. A gente acompanha toda essa movimentação de manifestantes, eles ocupam ora a pista sentido centro, ora a pista sentido Campo Grande. Mais uma vez, dando recomendação a quem está saindo a essa hora de Campo Grande, com destino ao centro da cidade ou do centro para Campo Grande ou Santa Cruz. A Avenida Santa Cruz é o melhor caminho, com o motorista acessando a Avenida Santa Cruz ali por Bangu, evitando a todo custo, portanto, esse trecho da Avenida Brasil. Uma manifestação que já dura pelo menos uma hora, motivada aí pela morte de um morador atingido por um tiro. Os moradores, repito, acusam a Polícia Militar. Genilson, isso naturalmente ainda vai ser investigado. Mariana, diga. A gente começa a ver na imagem do Roberto Mello, aí do Globocop, a pista lateral, já com alguns carros passando. Resta saber se eles não estão se arriscando, né? A gente vê um reforço, cada vez mais carros da polícia aí, e os carros querendo sair, passando justamente por essa pista lateral que estava interditada até poucos minutos. Ou seja, o trânsito volta a fluir de alguma forma, aí, mesmo que em fila indiana, né? Exatamente, Mariana. O que acontece é o seguinte, os policiais militares conseguiram retirar aqueles pneus que haviam sido jogados ali, mas a gente percebe que muito perto desses pneus aí há manifestantes ainda, mas a polícia permanece atenta. E um pouco mais à frente, o que os manifestantes fizeram? Tentaram fechar novamente a pista central de subida, só que os policiais chegaram perto também daquela situação e conseguiram liberar ao menos uma faixa no sentido Zona Oeste. Mas como são poucos os veículos que passam por aqui, a gente acompanha a movimentação, a gente percebe, Mariana, que são poucos os veículos. Há muita gente ainda represada em um grande congestionamento entre Bangu, entre Padre Miguel, na verdade, e a Vila Kennedy. E na pista de subida, ou melhor, na pista de descida, essa pista aí à direita, na pista sentido centro da cidade, é que não passa nenhum veículo. Essa manifestação é exemplo do que ocorreu na Cidade de Deus, uma manifestação de moradores lá na Cidade de Deus por causa da derrubada de algumas casas, né, feitas com madeira, durante a passagem do veículo blindado da PM, mas aqui, no caso específico da Vila Kennedy, essa manifestação é motivada pela morte de um morador. Ele foi atingido por um tiro quando estava em uma laje, nós sabemos que é um pedreiro, de acordo com relatos dos moradores. E o que acontece? Todos foram imediatamente para a pista, para ocupar as pistas da Avenida Brasil, fazendo essa manifestação que, apesar do policiamento reforçado, continua prejudicando muito o trânsito na Brasil. Mariana.